Ok, agora sim, agora acho que está funcionando. Então, bem-vindos à Economia Brasileira, aula 17. A aula hoje, como eu estou tentando sair do caminho e mostrar aqui, é sobre o livro Brasil in Transition. Vamos falar também um pouquinho o paper novo do Acemoglu e do Robinson sobre cultura. E essa é o tema principal. Antes disso, vamos dar uma olhada no programa, só para ver o que vem depois, o que vem semana que vem. O que eu vou fazer hoje, eu vou fazer uma mistura do livro Brazil in Transition com esse aqui, esse Changing Social Contracts. Que, na verdade, esse paper veio antes do livro e ele está, de certa forma, incluso no livro. Bom, semana que vem a gente passa para complexidade. Então, a gente... mudança de tema. Então, complexidade... Como o texto, assim, introdutório, tem dois textos recentemente, que saíram esse ano, acho, os dois. Esse ano. Um é o What is Complexity Science, mas muito voltado para a economia, Complexity Economics, que se chama, não faz muito sentido, Complexity Economics, mas Economics through a Complexity Lens, alguma coisa assim. E o outro é do Brian Arthur, The Foundations of Complexity Economics. Então, são esses dois. Então, essa primeira aula vai ser só, na aula terça-feira, vai ser esses dois textos, uma aula só explicando complexidade, o que é, os conceitos, exemplos, etc. Aí vai ter aí na quinta-feira a gente vai ver o Hidalgo, Hausmann e Hidalgo, Ricardo Hausmann, The Building Blocks of Economic Complexity, que é uma das melhores aplicações da complexidade. Complexidade é um negócio muito abrangente, é que nem instituições. Se você fala para alguém, eu estudo em instituições, isso não quer dizer muita coisa, porque eu não sei se você estuda área de bancos, de indústria, de saúde, de trabalho, pode ser qualquer coisa. E complexidade é mais ainda assim. Então, essa é um aspecto de complexidade. E o Renan, que está aqui com a gente, assistindo também a disciplina, a tese dele foi uma extensão de Hidalgo e Hausmann, e com o uso de outra base de dados e outras ideias que ele adicionou. Então, eu pedi para ele apresentar, fazer um resumo ali, uma apresentação, não só da tese dele, mas como ele está trabalhando mais nisso, de coisas novas que ele vê nessa área. Tá. Aí, na outra semana, vai ter esses textos do Why Public Policy Fails, que é uma ideia de como é que é fazer política se o mundo é complexo. Tudo muda um pouquinho. É isso, é basicamente isso, complexidade. Na verdade, essa parte aqui de baixo também é uma continuação de complexidade, mas depois a gente vê o que é isso. A outra coisa que eu queria mostrar aqui, eu mencionei na aula passada que talvez tenha algumas pessoas que não tenham um paper para apresentar e acabou os papers aqui nessa planilha aqui das apresentações, ou gente que não está debatedor. Era para ter feito antes, mas eu coloquei agora aqui na Economia Brasileira. Botei essa pasta aqui, Papers Brasil. Então, toda vez que eu estou em algum lugar, estou andando na internet, esbarro em algum paper ali que parece interessante, especialmente que é sobre o Brasil, e melhor ainda se for aplicações desses temas que a gente está vendo, desses nossos vários temas, e eu botei aqui. Então, dê uma olhada aqui, que aqui pode ter um monte de coisa interessante. Eu nem me lembro de todos que estão aqui. Boa parte deles eu só li o abstract. Mas vamos só dar uma olhada em um aqui, um ou outro, para ver. Aqui, por exemplo, esse aqui. Tem que ver o que é exatamente, porque eu não, como eu só leio o abstract, talvez ele não seja o estilão que a gente quer aqui. Todos eles têm a ver com o Brasil, são dados do Brasil, temas Brasil, mas talvez não seja o suficiente. Tem que, pelo menos, de leve, qual é o nosso tema? O que impede a eficiência, né? Por que o mundo só não se autocorrige? Então, esse aqui, eu não sei quem são essas pessoas aqui, mas Oriana Bandeira, então deve ter uma coisa a ver com London School of Economics. Quando teve Zika aqui,
e teria que dar uma olhada exatamente o que é. Então, é paper relativamente recente. Dá uma olhada nisso, vamos ver esses outros aqui. Esse aqui eu sei que é um Wilderness Conservation, né, do Robin Burgess, que também é London School of Economics. Ele trabalha bem bom fazendo regressão de descontinuidade, desmatamento na Amazônia, do Brasil de um lado e outros países do outro, quando muda a política no Brasil, para ter uma randomização para ver se aquilo funciona. Então, esse aqui é interessante. Então, vários papers desse estilão. É só mais um aqui. Talvez algum desses aqui já tenham sido apresentados, não? Loterias. Consórcio de motocicleta. Então, consórcios é um jeito de comprar carro, um jeito de se autofinanciar sem pagar juros. Então, talvez tenha alguma coisa. Pessoal do Banco Central aqui. Então, quem precisar disso, dá uma olhada e daí me avise. Ou se vocês tiverem outros papers também, me avise. Tá. Isso é a segunda coisa. Deixa eu acabar as apresentações. Eu acho que tem talvez umas 2 ou 3 no máximo faltando. E talvez eu chame você, e você já fez, mas é que eu esqueci de ticar aqui, e aí eu não consigo me lembrar direito. Então, Ionete Araújo. Oi, professor. Pode falar. Então, eu sou Ionete. Minha formação, na verdade, minha formação toda é na Universidade de Brasília, mas a minha graduação foi História. Eu fiz Economia, mestrado em Economia, e agora eu estou fazendo o doutorado. Meu orientador é o professor Jorge Nogueira, e eu estou trabalhando com meio ambiente, né? Mas aí mais focando em desmatamento e transporte na região amazônica, principalmente na região sul do estado do Amazonas. E também sou servidora da Universidade de Brasília. É isso. Minha vida muito toda bem, eu é na também. UNB. Esse trabalho que eu acabei de mencionar do Burgess, talvez seja de seu interesse, não sei se já conhece aquele trabalho. Eu já dei uma lida nele, é muito bem feito. Eu estou acompanhando todo o trabalho, esses que mais estão focando na região amazônica. Ótimo. Então tá, deixa eu chamar aqui de novo, desculpe se você já falou, não é porque só porque eu sou desorganizado e não marquei. Eu ainda não tinha falado. Não, é você. João Pedro Machado. João Pedro Eringer Machado. Já apresentou, tá bom, desculpa. Então tá. Luiz Guilherme Haas. Então, Maria Salete Queiroz. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria Salete. Minha graduação foi na UNB mesmo. Eu sou da turma de mestrado, entrei no início desse ano. Eu tenho interesse em economia política, mas também não tenho orientador. Ok, obrigado. Tem mais 2 aqui. Não, esse aqui acho que já trancou. E Sérgio Gesteira Costa. Oi, professor, tudo bem? Olá. Estão ouvindo? Eu sou formado em economia na UFPE, administração na UPE. Fiz mestrado na USP em 2000 terminei em 2015 e estou começando o doutorado agora. Parte profissional, sou de carreira de tesouro, assim como a Thaís, acho que tem colegas em comum. Fui gerente da mesa de operações lá por um tempo e agora estou cedido para o Senado como assessor. No momento estou no estaleiro em casa porque contraí Covid na terça-feira, então não pude assistir a aula. Mas estou melhorando. Ok. Boas melhoras, então, para você. Você está com a cara boa, então já está... Mais ou menos. Tem que ter um referencial de comparação. Então, vamos lá. Então, UFPE, USP e da UNB. Então, teve uma amostragem boa dos departamentos de economia aí. Tá?
Obrigado, valeu. Então vamos começar. Vamos começar com isso aqui. Então, esse trabalho aqui, eu vou fazer isso aqui relativamente superficial. Para começar, porque eu imprimi isso aqui, 85 páginas, né? Então, é um negócio grande e não é fácil de ler. Eu li uma vez inteiro, depois li mais uma meia vez, mas não tinha como não fazer isso aqui, porque a gente estava numa sessão sobre cultura e viu os antropólogos, a visão meio da antropologia, visão do Mulcahy, da McCloskey, vimos vários da linha do Alesina a linhagem dele lá em Harvard e Nathan Nunn, esse pessoal. E aí, de repente, tem arguably o maior economista da atualidade, que é o Acemoglu, né? E Robinson tiveram tanto impacto com instituições que a gente também lidou, e aí eles estão falando sobre cultura, então vamos dar uma olhada. Então, eu só estou dizendo isso porque eu não posso dizer que eu entendi isso aqui perfeitamente, é mais para ver quais são as perguntas que eles fazem, e eles têm... Eu gosto um pouco do que eles estão tentando fazer. Eles viram uma lacuna com algumas dessas abordagens que a gente já viu. Então, é isso. Culture and Institutions é parecido com o que a gente estava vendo nas outras aulas, a ideia de que cultura e instituições têm uma relação, um afeta o outro, tem uma coevolução. Eles evitam muito usar o termo evolução. Eles evitam, eles não querem um modelo evolucionário. Mas eu vou mostrar que eu acho que eles não fazem isso, porque não tem muito como evitar. Tá. Primeira coisa. Eu mencionei em uma outra aula aqui uma estratégia que eles têm, que eu acho muito boa, aliás, eu acho boa por dois aspectos. Eles saem vasculhando literaturas fora de economia e dentro de economia e pegam grandes medalhões, grandes nomes de outras áreas, da sociologia, da antropologia, da história e outras áreas, e meio que resgatam e às vezes fazem, seja para criticar, seja para usar aquela ideia básica, e fazem uma abordagem, uma roupa nova e com coisas novas. Então, esse começa assim, as primeiras 2 páginas. Eu ouvi alguns desses nomes já, eu já li David Landis, eu já ouvi Clifford Geertz, quando se lê muito sobre cultura, mas eu não sei quem são esses aqui, mas eu só estou mostrando isso, é legal isso que eles fazem. Por isso que eu mostrei outro dia um livro do... Quem era aquele cara mesmo? Um cientista político brasileiro das antigas? Esqueci. Hélio Jaguaribe. Então, é quase a mesma coisa. Então, você vai lá e resgata algumas ideias de Hélio Jaguaribe, Raimundo Faoro, outros desses aqui, e daria para dar uma abordagem moderna. Bourdieu... O Huntington é bem influente na área de relações internacionais. Tá, esses nomes que eu já ouvi falar, mas nunca... Então, eles começam, inclusive, com ele. Várias citações deles, definições que cada um desses usou para a cultura, e todos eles, muito nessa ideia de que cultura é importante. Tá. Aí, qual que é o principal objetivo? Eles querem o que eles querem evitar, pelo que eu entendi, é a ideia assim, de você ter alguma coisa muito... Eu não sei como é que a gente diz em matemática quando você tem um conjunto liga só com outro conjunto, é uma ligação única. Então, se você tem essa cultura, o resultado é esse. Se você tem outra cultura, o resultado é esse. Correspondência, né? Alguma coisa assim. E eles querem fazer... Eles viram que isso, a verdade, não parece assim, porque você pega vários países, vários casos, e a gente vai ver os exemplos deles da Inglaterra, da China. Então, tem momentos em que o mesmo país, com a mesma cultura, porque não passa muito tempo, cultura não pode mudar muito rápido, eles têm um tipo de resultado e logo em seguida tem outro tipo de resultado.
Então, tem que ser possível que cultura, a mesma cultura, ou mais ou menos a mesma cultura, em contextos levemente diferentes, deem resultados diferentes. E não é quase que o contrário que eles fizeram com instituições, né? Que instituições eles fizeram algo bem aquilo, instituições inclusivas, crescimento, instituições extrativas, não cresce, né? Aqui é cheio de nuances, então talvez até um pouco demais, a gente vai ver que fica difícil entender da onde eles tiraram nos exemplos deles que a cultura da Inglaterra era de um jeito ou de outro, é meio que estão postulando, não é rigoroso, mas vamos ver. Então, cultura permite adaptação, a mesma cultura permite reações diferentes, comportamentos diferentes. E aí, quando as circunstâncias mudam, cultura muda. Então, quando fala isso é parte central de algo evolucionário, né? Evolucionário é isso, que muda o ambiente, que o ambiente é que seleciona. Aí as culturas mudam, mas eles não usam a palavra evolucionário. E tem uma coevolução entre instituições e cultura. Então, esse é mais ou menos as coisas. Eles querem fazer um framework, o título diz framework, então é um arcabouço que tem a cultura, e cultura tem essas características. Então, a cultura é muito menos rígido do que em muitas outras abordagens. A definição de cultura que eles usam está aqui. É uma mistura de vários desses que a gente viu citados ali. Então, são padrões de crenças, relações, atitudes e obrigações historicamente transmitidas. Eu gosto mais de falar assim, não geneticamente transmitidas, para dizer que é evolução, mas é outro tipo, que dão sentido para a interação humana e geram um arcabouço para interpretar o mundo, coordenando expectativas e permitindo e constrangendo comportamentos. Então, o que é assim, eu entendo sobre isso? Sabe quando assim você está no país, você vê assim, acontece uma coisa e todo mundo pensa assim, vai querer interpretar. Você está no lugar, acontece uma coisa, entra alguém na sala com um revólver, ou entra alguém gritando, ou alguma coisa acontece assim, todo mundo na sala que tem a mesma cultura, tem uma série de escolhas naquele momento. E cultura meio diz quais são essas escolhas que você tem. E todo mundo tem uma mesma. Se tiver alguém que não é daquela cultura, que por acaso está ali naquele dia, aquela pessoa talvez vai fazer algo totalmente diferente, vai sair correndo, vai atacar o cara, vai fazer outra coisa, porque é o seu jeito de interpretar o mundo, interpretar o mundo e o que você pode fazer, né? Ele dá sentido ao mundo. Uma vez eu vi alguém falou, se você lembra quando a Google tinha inventado o Google Glasses, né? O Google Glasses eram óculos que você vestia, que nem o iPhone, só que eram óculos, e aí ele ia projetar que só você visse um monte de informação. Então, se você entrasse numa sala, o Google Glasses ia dizer o nome das pessoas que estão ali, ele ia chamar a atenção para você de um negócio perigoso ali, e várias outras opções ele ia dar para você. Eu pensei, Google Glasses é meio como cultura, né? Que ele está interpretando, o óculos está interpretando o ambiente para você, então esse furnish meaning, ele está dando sentido para aquilo ali, mas só que o óculos tem que ter sido programado. O óculos, se fosse programado por outras pessoas, o algoritmo dele ia ser um outro. Aí ele ia chamar atenção para você de coisas diferentes daquela sala quando você entrou nela. Então, o interessante desse Google Glasses é que não foi para frente, porque as pessoas achavam incrivelmente desconcertador falar com alguém que estava com o Google Glasses, ficava imaginando que a pessoa está lendo, fazendo Google o seu nome e lendo sobre você, ou fazendo outras coisas, mandando mensagens enquanto está falando com você. Mas eu acho que ainda vai voltar isso, porque essas coisas que não funcionam a primeira vez, depois voltam depois. Talvez vai ser um jeito implantado no olho que ninguém sabe disso. Só que daí eles realçam, depois de dar essa definição deles, essa outra definição do DiMaggio, que eu também não sei quem que é, que eles querem essa
que a mesma cultura deixa espaço para vários resultados. Então, the cultures into which people are socialized dão muita oportunidade para escolha e variação. Então, não é aquela coisa de assim, se você é individualista, você vai fazer isso e o seu país vai crescer. Se você é coletivista, você vai fazer essa outra coisa e o seu país não vai crescer. Que era meio rígido que a gente tinha no começo, né? Então, eles estão querendo algo mais adaptativo. E o que eles... Aqui que está a minha interpretação dos conceitos novos que eles colocaram. Isso é que começa a ficar meio... por isso que eu falei que eu acho pesado isso, que você pode ler a definição várias vezes, mas até você realmente internalizar. Em todo caso, deixa eu tentar ver o que eu internalizei até agora. Então, eles têm o que a gente chama de cultura, eles chamam do the cultural set, é o conjunto cultural, que são um monte de deixa eu mostrar aqui. Bom, acho que depois vai aparecer. The cultural set são, então, como que você age com os estranhos, quais são as regras sobre sexo, as regras sobre hierarquia, família, etc. Cada um deles. Mas aí, esse é o set. Todos esses é um conjunto de atributos culturais. Mas aí tem o que eles chamam de configuração cultural. É que em qualquer momento do tempo, alguns desses atributos estão ligados, estão funcionando, e outros não estão. Então, isso permite uma combinação muito grande de conjunto de configurações culturais a partir da mesma cultura. Então, você vê, é isso que vai dar esse espaço de manobra para eles. Aí, quando eu li isso, eu pensei, poxa, mas isso é muito parecido com aquele negócio que eu fiz. Com aquela... não fui eu que fiz. Com aquela abordagem de usar um bit string, onde é como se isso fosse o cultural set, e o fato de alguns estarem ligados e outros estar desligados, um é ligado, o zero é desligado, como se fosse um DNA, é isso que está gerando, é mais ou menos isso. Então, é parecido a ideia, eu acho. E aí eles têm esses atributos, que nesse caso seriam eu chamava de dimensões. Cada dimensão é um atributo, então tem a dimensão normas de gênero, a dimensão de confiar ou não confiar nos outros, conformidade com hierarquia, etc. Eles têm duas dimensões, que pode ser abstrato ou específico, depois vai ter uns exemplos, ou entangled ou freestanding, eu não traduzi aqui. Então, abstrato é quando esse atributo da cultura ele é sujeito a interpretações, você pode interpretar de várias formas. Por exemplo, tem um atributo cultural de ser virtuoso. Mas o que quer dizer ser virtuoso? Tem várias formas de ser virtuoso. Se auto-sacrificar, ou fazer coisas pelo outro, ou evitar determinados comportamentos. Tem muitos jeitos de interpretar isso. Tem outros atributos que são muito específicos. Por exemplo, que eles dão um sistema de castas. O sistema de castas na Índia, né, que tem 5 ou 6 castas, cada casta uma inferior à outra, ninguém pode passar de uma para outra. Não tem muita interpretação que você possa fazer ali para atenuar ou não aquilo ali. Então, vai depender, a configuração vai depender se os atributos são abstratos específicos, e outros, se eles estão entangled, emaranhados ou separados. Então, nesse caso, é muito parecido com essas conexões epistáticas de genética que eu mencionei. O que eu falei assim, do jeito que está desenhado aqui, conformidade tende a andar junto com trust, ou aqui separado, quando um é 1, o outro é 0. Mas eles têm uma ligação. Geralmente, se você muda um, o outro muda também, porque tem alguma coerência entre eles. Então, é mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Assim que eu li isso aqui, eu não pude evitar de fazer essa conexão. Então, de novo, um que é entangled é castas, porque se você acredita em castas, que os grupos sociais são diferentes na mesma sociedade, você não pode, por exemplo, ter confiança em estranhos. Não é coerente com confiança em estranhos. A outra casta é diferente de você, não é do seu in-group, então não faz sentido. Por um lado, você acredita em castas, você faz parte da sua cultura, e por outro lado, você confia em pessoas diferentes de você.
Então, seria isso. E outros são freestanding. Freestanding é que ele não interfere muito com os outros atributos. Então, se você tem um atributo, você pode ter ou não o outro, e é possível essa combinação. E aí, dependendo desses atributos da configuração, essa configuração que você pode pensar assim, essa realização do seu conjunto de cultura, você pode classificar esse conjunto em fluido, uma cultura fluida, né, fluid, que muda e que se adapta, são mais adaptáveis, tem menos restrições, ou ela vai ser hardwired. Ela é rígida e não muda. E acaba que... Então, eu vou dar os exemplos da cultura inglesa e chinesa, eu não vou dar o exemplo da cultura islâmica, mas esse é um exemplo de uma cultura rígida. E aí, a última previsão é que culturas fluidas, líquidas, não são melhores do que piores. Olha, não tem culturas que são bad cultures ou good cultures, mas elas são mais propensas a crescimento econômico. Então, por outro lado, por outros aspectos, as hardwired podem ser melhores. Talvez um exemplo é aquele que a gente deu da Covid. Para se lidar com uma epidemia, talvez é melhor você ter uma cultura hardwired, onde todo mundo obedece e tem hierarquias. Então, aí essa parte do hardwired e fluid me lembrou isso aqui. Isso aqui é um problema que a gente viu quando as dimensões da cultura são independentes entre si. É muito fácil você otimizar cada um deles, um não interfere com o outro, e você tem uma boa solução para os problemas. Isso seria uma cultura líquida. E uma hardwired seria assim, como tem muitas restrições, é um rugged landscape, e você consegue resolver menos. Mesmo as soluções que você acha, tem várias delas, mas nenhuma delas é particularmente boa. Bom, como que configurações culturais entre todas as possibilidades, essa é outra coisa que é parecido com isso, que se você tem um cultural set com vários atributos e a configuração inclui alguns e não outros, e liga uns e não os outros, então você tem essencialmente esse espaço de possibilidades, espaço de desenhos culturais que faz a base dos landscapes aqui. Então, nesse sentido. E como é que é escolhido, então, a configuração? A cada momento de tempo histórico de um país ou de um povo, ele tem uma configuração cultural. Como é que é escolhido? É escolhido uma escolha individual, mas, ao mesmo tempo, é coletiva. Ela agrega de alguma forma. Provavelmente de uma forma complexa de interação não linear, e a gente vai ter um foco no coletivo. Isso também vai ser um problema muito grande que a gente teve quando escreveu o livro. Lá a gente está falando sobre crenças, eu vou falar agora sobre as crenças do Brasil, mas muita gente sempre perguntava quando a gente apresentava isso, mas as crenças são de quem? Quem é que tem essas crenças? Porque muita gente falava assim, essa crença que você descreveu, eu moro no Brasil e eu não tenho essa crença. Então, lá a gente teve que tentar ser mais claro, né? A crença, ela parte do individual e agrega de uma variedade de crenças individuais, tem um processo evolucionário de imitação e as pessoas aceitarem, que foi descrito pelo Moukir na aula passada, eu vou botar de novo aqui descrevendo, e eventualmente tem uma crença geral, não quer dizer que todo mundo no país tem aquilo ali, mas tem essa crença, mesmo quem não tem a crença, sabe que a maioria tem. Então, você espera que é isso que vai acontecer. Você não aprova daquela crença, mas você sabe que ela rege a reação dos outros, então você já age meio que de acordo. Não quer dizer que você internalizou, você aprovou, você carimbou o negócio. Quer dizer que você reconhece que é ela que está valendo. Outra coisa que eles fazem nesse texto, o Asimov e Robinson, é ver que tem nesse processo de gerar uma cultura, no nosso caso uma crença, no caso deles uma configuração cultural, existe papel para um entrepreneur cultural. Aí ou uma pessoa, um grupo, que às vezes ele tem a ideia, ou ele que vende a ideia, ou ele que dá força, por alguma razão tem muita atenção. O Nelson Mandela é uma outra pessoa, assim, o John Kennedy, ou às vezes não necessariamente um político,
E a gente, no livro aqui, eu vejo o título lá, é Leadership. A gente colocou a ideia o livro não aparece ainda, mas... porque o título do livro é Brazil in Transition, Beliefs, Leadership and Institutional Change. Então, muitas vezes tem um papel de um líder, que pode ser um grupo, uma pessoa, uma organização, mas muitas vezes é um indivíduo que tem aquela ideia, ajuda na persuasão, ajuda a vender aquela ideia. E isso é uma coisa que economistas não gostam. Eu mesmo nunca gostei dessa ideia de liderança quando o Lee Alston sugeriu a gente tem que ver liderança. Não, liderança não. Liderança é coisa de administrador. Administrador adora liderança. Vai no aeroporto de Brasília, ou qualquer aeroporto, você vai ver quantos livros tem. O livro do Steve Jobs, o livro do Jack Welch, Elon Musk, não sei quem. Então, por que a gente não gosta? É porque em economia a gente pensa que corre muito risco de você fazer assim. Você olha um país que deu certo, às vezes, porque a liderança foi boa. Um país deu errado, que a liderança foi ruim. Não é refutável, de certa forma. Mas acaba que a gente se convenceu que, não, liderança é importante, você não pode deixar a liderança de fora, então é importante botar. E eles incluem aqui. Essa mudança de cultura, muitas vezes tem um Martin Lutero, ou alguém assim empurrando essas coisas. Então, tem uma competição entre diferentes configurações culturais. Eles não chamam isso de seleção natural, mas é uma coisa evolucionária. Tá. Então, da aula passada, assim, quando fala assim, tem uma competição entre diferentes configurações culturais. Então, eu acho que usar um modelo evolucionário, que você diz assim, tem um jeito de interpretar o mundo, são ideias, cultura como se fossem ideias, tem a mesma característica de ideias. Então, como é que convencem? Como é que elas competem? É muito vago falar isso. Tem uma competição entre diferentes configurações. Mas competição como? Aqui está muito mais claro. O Monkey deixou isso bem mais claro. Tem o ser humano, evolucionariamente, ele é um social learner, ele copia, a gente tem peer effects, a gente liga porque os outros fazem, a gente se adapta especialmente com o nosso grupo. Então, tem aqui várias formas. Quando eu tenho essa competição, tem umas ideias ali, outras ideias ali, outras ideias ali. Eu vou olhar elas e eu vou ter algum desses vieses que eles chamam. Então, eu vou copiar o que eu acho que é a pessoa mais bem-sucedida, ou o que a maioria das pessoas estão copiando, e assim cultura iria espalhar e chegar a dominar que nem um traço genético se fixa na população. E mais ainda, isso também da aula passada, lembra que tinha aquelas meta-ideias, ideias de como surgem ideias? Então, cultura é muito isso, porque cultura não é só sobre relação entre os outros, é como é que a gente acredita no que vai acreditar. Então, é meta-ideias que cultura determina muito isso, de como que a gente internaliza novidades, aceita novidades, encara novidades, novas ideias. Então, tá. Então, eles falam assim, o que a gente espera fazer com esse arcabouço para analisar cultura, instituições e equilíbrios sociais é distinto do que vem sendo feito em economia. Então, não vamos fazer o que a Lessina já fazia, vamos fazer outra coisa. Ela enfatiza a fluidez de culturas à medida que os vários atributos ao longo do tempo são ligados e religados à medida que as circunstâncias mudam e mostram como é que fatores políticos podem afetar, que são as instituições, daí afetam as novas culturas. Então, isso que a gente já viu. Então, vamos lá, cultural set são o conjunto total dos atributos. Eu tenho um gráficozinho agora. E quais são os atributos? Aqui está exemplos. Hierarquia social, identidade do in-group, o que não é virtuoso, quais são as responsabilidades sociais, como é que resolve conflitos, quando e aonde pode usar violência, quando não pode, como é que funciona a estrutura familiar, pode casar com primo ou não pode casar com prima, etc., esse tipo de coisa. Rituais, preceitos religiosos, comportamento sexual, ideias, etc.
Alguns são mais abstratos do que o outro, a gente já viu. Outros não são muito sujeitos à interpretação. E alguns são incompatíveis com os outros. É isso que vai gerar aquelas características. Um exemplo de abstrato é a hierarquia social. Então, o que quer dizer a hierarquia social? Quer dizer que tem diferentes castas da sociedade, mas em relação ao quê? Bom, tá. Então, só para dar os exemplos, acho que é o que dá. A gente vai fazer só isso. Então, aqui está um exemplo. Isso aqui é um cultural set. Não tá os nomes ainda, daqui a pouco a gente vai botar os nomes. Então, é composto desses 5 atributos. Os atributos são essas coisas assim. Então, põe qualquer 5. Acho que só puseram 5 para ser fácil, mas muito parecido com o meu bitstream, né? E daí tem 2 configurações possíveis. Tem a azul, que faz essas ligações em azul, ou tem a vermelho, que inclui só esses 3. Então, da onde viria isso? Isso viria da sua análise daquela sociedade naquele momento do tempo. E esse é talvez um ponto mais fraco que eu vejo no trabalho, porque a gente, economia, a gente não gosta de coisas muito subjetivas. A gente gostaria de saber, mas da onde você tirou isso? Eu quero um método bem rigoroso para saber qual do grande número de, aqui, 32, 5 elevado a 2, acho que você tem que ver. Muitas combinações. Por que só pode dar essas 2 configurações? E por que essas? Mas essa é a teoria deles. Então, aqui está um exemplo. Vamos dar o exemplo da Inglaterra. Então, eles acharam que a Inglaterra, esse é o cultural set da Inglaterra, isso aqui é século XVI e XVII. Primeiro, vamos mostrar do século XVI e XVII. Então, exatamente o que quer dizer essas coisas, lembra? O trabalho dele tem umas 80 páginas. Eles descrevem o que eles querem dizer com costumes populares, direitos de propriedade, exatamente o que eles querem dizer, hierarquia. Eu não vou tentar fazer isso aqui, mas então eles dizem, do século XVI e XVII, da onde veio isso? Isso veio dos normandos que conquistaram séculos antes, os vikings, né, que chegaram lá na Inglaterra, e depois a dinastia Tudor e Stuarts. Tudors e Stuarts, então envolvia muito essa coisa de hierarquia, de respeitar os reis, e eles dão um nome para esse cultural set aqui. Não, para essa configuração, desculpa, essa configuração. Eles chamam essa cultura aqui, a gente chama de divino direito dos reis, divine rights of kings. E aí se você vê o que quer dizer mais ou menos isso. O rei pode fazer o que ele quer, a gente tem que respeitar o rei. E é uma configuração que, para alguns fins, deve servir bem. Né? A Inglaterra cresceu e não foi invadida nesse período, etc. Bom, aí aqui que está o negócio. Então, aqui está um outro. Deixa eu ver. Aqui está o mesmo cultural set, o mesmo conjunto cultural, mas agora é uma outra configuração. Então, só para comparar aqui. O Ancient Customs não entravam, hierarquia está totalmente ligada, e agora hierarquia não está mais ligada com direito de propriedade. Então, agora eles estão dizendo, isso aqui é popular sovereignty, é soberania popular. A mesma cultura, o mesmo conjunto cultural vai gerar coisas diametralmente opostas. Não é diametralmente que fala a palavra, mas é opostas. Bastante diferente. O rei pode fazer o que quer, a gente vai aceitar o que o rei faz, não vai questionar. E a outra, essa aqui já é na época da Revolução Gloriosa. Ela meio que levou a Revolução Gloriosa e também foi influenciada pela Revolução Gloriosa. As instituições afetaram a cultura afeta as instituições. Eu estou pulando um pouquinho dessa parte da relação com as instituições. Mas então, essa que eu acho que é a força do negócio, é que é o mesmo povo, a mesma sociedade. Talvez não seja razoável imaginar que a cultura vai mudar radicalmente de um período para o outro, mas aqui eles permitem fazer isso. É a mesma cultura, mesmo cultural set, só a única coisa que você fez foi rearranjar e ter uma configuração nova da mesma cultura.
E aí gerou uma monarquia constitucional, revolução industrial e todo o crescimento que veio depois. E esse último muito associado com John Locke e essas ideias. Assim. Então, eles falam assim, the difference in these two almost polar configurations was rooted in which attributes were selected from the cultural set as important, and even more majorly, how they were wired together. E eu acho que a principal diferença aqui é esse elo aqui, onde você tira da hierarquia, do respeito à hierarquia, que continua existindo com relação à família, com relação à religião, mas não com relação à propriedade. Então, agora, o rei não tem o direito de se apropriar dos bens dos outros, tem aquela casta não, classe média mercantil que não pode ser expropriada pelo rei, que a gente viu em vários trabalhos que a gente fez. E só para acabar, aqui está a ideia da China. A China, para eles, também é uma cultura fluídica, líquida. E eles mostram a mesma configuração. Essa aqui, eles chamam de mandato do céu. Então, tem esse negócio do The Way. Eu tentei entender o que é isso na religião de Confúcio. E não tive tempo também de ver muito bem, mas me parece coisa de Star Wars, né? May the Force be with you. Então, May the Force be with you. Então, The Way. Vamos respeitar The Way. Só que essa interpretação de The Way é que The Way é o direito dos mandantes, dos rulers. E depois, eu não lembro exatamente qual período que é esse aqui, mas depois, a mesmo conjunto cultural só muda essa diferença aqui. Você está interpretando Confúcio, os escritos de Confúcio, só que é abstrato. Os conceitos são abstratos, então você pode interpretar, quando ele fala the way, ele está querendo dizer da liberdade das pessoas, dos direitos das pessoas. Então, você vê que daí, só com essa diferença, daí gerou o que eles chamam de Confucius Democracy. A mesma conjunto cultural está dando apoio a instituições bem diferentes nessa sociedade. Tá. Para aí, o que eu gostei disso, ainda tem que ver se isso aqui vai pegar ou não vai pegar. O que eu acho um pouquinho, que eu questiono um pouquinho disso, tá bom, eu gostei, agora eu quero fazer Brasil. E isso também é uma crítica um pouco ao nosso livro que eu vou fazer agora. Mas da onde que eu vou tirar isso? Onde que eu começo? Quais caixinhas eu vou botar para o Brasil? Quais são os atributos do Brasil? Lembra, na aula passada eu dei para Portugal, eu dei patrimonialismo e violência. Então, acho que é normal dessa literatura. Talvez seja uma crítica à literatura como um todo, e não só eles. Que cultura é meio subjetivo, você tem que meio que vir com uma história e você não tem como julgar isso matematicamente. Vai ter que ser o quão boa a sua narrativa, quão boa a sua história. Você pode tentar embasar com dados históricos, mas sempre vai ficar... Como eu não sei nada sobre a China, eu acredito, mas também não sou tão convencido de ver essas coisas. Ok. Alguém tem alguma coisa sobre a Simone Robinson? Alguns de vocês leram, porque vocês fizeram os comentários sobre o outro paper deles, sobre modernização, que também era sobre cultura, então já tem um pouquinho desses elementos lá também. Mas... Espera que eu não estou achando aqui.
Então, tá. Então, agora, Brasil, esse trabalho, mas eu tenho o livro tá incluído aqui. Então, Changing Social Contracts. Eu vou começar com essa ideia de contrato social. O que é um contrato social? Um contrato social é tipo John Locke, essas coisas, mas nessa literatura, o Alesina, numa época, escrevia muito sobre isso. A ideia de contrato social é uma escolha de quanta desigualdade você quer no seu país, quanta desigualdade você pode aceitar e quantas redistribuição, quantas políticas redistributivas o país vai fazer para mudar a desigualdade. Então, isso é um contrato social. E aí, se você olhar países, deixa eu botar os dados aqui. Está aqui, não procura o Brasil, porque o Brasil não está aí. Isso aqui é da OCDE e alguns outros países, mas o Brasil não está aqui. Mas isso aqui mostra bem, então, o contrato social, desigualdade, eixo horizontal, e gasto social. Gasto social não é gasto do governo, sabe? É gasto do governo em redistribuição, em Bolsa Família, talvez em alguns programas educacionais, outros programas, reforma agrária, talvez redistributivos de alguma forma ou outra. Não sei exatamente qual que é a definição que eles medem aqui, mas aí você vê que tem uma relação negativa. Essencialmente, tem dois casos canônicos. Tem um livro do Alesina e do Ed Glaeser sobre isso, e do Bruce Sacerdote, eu acho também, em que eles comparam a Europa com os Estados Unidos, e especialmente Escandinávia com os Estados Unidos. Então, esses são os dois casos canônicos. Então, o caso canônico escandinavo tem baixa desigualdade, muita homogeneidade de renda e outros tipos, mas de renda, e muito gasto social, muito imposto e muito serviço público oferecido. E os Estados Unidos, que é o polo oposto, embora tenha gente muito mais... E o Brasil provavelmente estaria aqui por baixo, assim, mas o outro caso, o outro polo é os Estados Unidos, onde tem menos igualdade, é um país mais desigual do que a Europa, e pouco gasto do governo comparado com a Europa para redistribuir. E não tem nenhum não é certo ou errado. É quase que uma questão de cada país é que escolhe. Os dois têm vantagens, os dois têm desvantagens. O caso americano tem a vantagem que torna a economia muito mais dinâmica, muito mais inovadora. O caso europeu é menos dinâmico, menos inovador, mas a qualidade de vida de boa parte da população é melhor. Então, você pode gostar mais de um ou do outro, mas não tem nada que diz que um é certo ou outro é errado. E por que países escolhem contratos sociais diferentes? Várias dessas razões, mas eu quero enfatizar a ideia de crenças, que é um componente de cultura, não é bem cultura, mas é um componente de cultura. E vamos ver como é que eles mudam ao longo do tempo. Aqui está um bom jeito de olhar contrato social. Então, aqui está a desigualdade. Você vê que o Brasil, desse conjunto aqui, é o país mais desigual que tem, mas aí mostra a desigualdade antes dos impostos e depois dos impostos. Então, o Brasil e a Polônia têm quase a mesma desigualdade, os dois são muito desiguais antes dos impostos, mas aí a Polônia taxa um bocado, talvez seja o que mais taxa aqui, pelo que eu estou vendo, e redistribui. E talvez na forma de educação, infraestrutura, etc. E aí a Polônia fica muito diferente do Brasil. Então, isso aqui, o contrato social está aqui também, de certa forma. Então, essa aqui é a ideia. E aí, vamos começar olhando... Tem uma grande literatura sobre desigualdade e redistribuição, e o paper mais seminal aqui é esse Meltzer e Richards, lá de... Professor, sim. Só voltando lá naquele gráfico, a Colômbia taxa muito ali, né? Não, a Guatemala e a Colômbia, né? Parece que elas taxam muito, mas elas não distribuem nada, é isso mesmo? Elas não taxam e não redistribuem. Ah, entendi. Tá. O taxar e redistribuir entraria aqui.
Ah, entendi. Eu estou pulando. Tem uma certa distinção, mas basicamente é isso. Né? Não tem muita redistribuição. Mas, professor, você não tem taxas mesmo, né? Você tem a parte das taxas que são redistribuídas, né? Eu acho que é o efeito da desigualdade pós-taxas e pós-gastos. Né? Tem dois tipos de pode ter uma carga tributária altíssima, mas não redistribui, né? É isso que eu queria colocar. Que você não consegue o efeito da carga tributária, né? Que é o caso do Canadá, hein? Cadê o Canadá? Aqui. Eu simplifiquei o negócio, mas é a ideia do contrato social. Bom, aí tem esse paper do Meltzer Richards, e ele isso você vê, é muito citado esse trabalho, que ele coloca assim que quando tem redistribuição é ruim para o crescimento econômico. Então, e desigualdade é ruim para crescimento econômico. Desigualdade e redistribuição. Porque a ideia é o seguinte, é que quando tem esse tipo de movimento para taxar e redistribuir, para reduzir a desigualdade, o capital fica a risco e não investe. Ou vai para outros países, ou se refugia em algum lugar ou outro. É um paper de economia política, a economia política desses elementos. Então, isso aí foi aceito durante muito tempo, que então você não deveria tentar fazer políticas redistributivas por causa disso. E que desigualdade também teria o mesmo efeito. Mas aí tem uma série de outros trabalhos que começaram a questionar isso aqui e viram que tem um efeito, eles viram o contrário, que pode ter um efeito positivo sobre crescimento, redistribuição. Então, cito um monte de gente aqui, inclusive Engelman e Sokolov, lembra, a gente leu isso aqui, de que países que começavam mais iguais, eventualmente 200 anos depois cresciam muito e os desiguais não cresciam. Então, durante um tempo, na década de 90, esse era um grande tema de pesquisa. Vou pular isso aqui. E aí, o que eu vou usar aqui, eu vou usar um paper do Ben Abu e vou mostrar que pode ter uma relação em U entre redistribuição e desigualdade. Então, eu vou mostrar isso, de onde vem isso. Então, o que isso quer dizer é que ele vai derivar esses dois equilíbrios possíveis, tipo um equilíbrio americano, onde tem muita desigualdade e baixa redistribuição, e um equilíbrio escandinavo, onde tem baixa desigualdade e muita redistribuição. E aí o que eu vou fazer, eu vou argumentar isso e vou argumentar que o Brasil mudou de um equilíbrio para o outro. Ou pelo menos se movimentou na direção de um equilíbrio para o outro. É isso que eu quero fazer. Uma das linhas dos mecanismos pelos quais pode acontecer por que redistribuição pode ser positivo? Por que Meltzer e Richards estariam errados? Se durante tanto tempo Meltzer e Richards era o jeito aceito de pensar sobre a redistribuição, de que redistribuição iria inibir investimentos, muito isso aqui do Banerjee, esse trabalho do Banerjee. Imagina que está toda a população aqui, você ordena eles por habilidade, por talento. Então, talento natural, talento nato. As pessoas nascem... tem uma curva gaussiana aí, tem gente que nasce mais esforçada, mais talento. Depois, cultura e essas outras coisas mudam também, mas para ele, assim, existe talento e existe riqueza aqui. Então, quem é que vem com ideias novas, com novidade, com inovação? Bom, a princípio, quem vai conseguir fazer isso, você precisa de talento e você precisa de dinheiro para ter uma educação, para estudar, para ter saúde. Então, alguém que não tenha, mesmo que tenha talento, mas você nasceu numa família muito pobre, você não vai conseguir usar aquele seu talento. Então, você vai conseguir usar só esse pedaço aqui. Quando tem um credit constraint, quando você não consegue pegar dinheiro emprestado, por exemplo. Você nasceu pobre, mas se tiver... Esse aqui tem nesse outro aqui. Desculpa, esse aqui embaixo. Se você nasceu pobre, mas existe um mercado financeiro
que funciona bem, aí, já que você tem talento, você pode pegar dinheiro emprestado e você se educa, sua família educa você, mantém sua saúde, e aí você pode realizar o seu talento e virar um entrepreneur, abrir negócios, vir com novas ideias, né? Ou então você consegue se você tem habilidade moderada, você pode conseguir algum dinheiro emprestado, mas tem isso. Mas então essa que é a ideia, redistribuição permite o país realizar aquele talento que já não se autofinancia. Então, teria escola gratuita, teria acesso à universidade, teria saúde gratuita para poder fazer isso. Essa é uma das lógicas por trás disso. Mais que... Bom, então... Bom, um jeito de pensar sobre isso seria assim, a economia política por trás disso aqui. Suponha que está toda essa aqui é a distribuição de renda das pessoas. Ela é log normal. E muitas populações são assim, log normal. Tem muitos pobres, né? A massa está concentrada aqui na população mais pobres, e aí tem uma cauda aqui de pessoas mais ricas. Por não ser simétrico, a média e a mediana não são iguais. Então, um jeito de medir desigualdade é essa distância entre a média e a mediana. Né? Porque a média é empurrada para cima por esses ricaços aqui. São pessoas muito ricas, então parece que a média é alta, mas a maioria das pessoas estão bem abaixo da média. Então, a distância entre a média e a mediana é comum usar como medida de desigualdade. E aí suponha a ideia do Meltzer e Richards, que se você fizer uma democracia, por exemplo, tiver uma democracia, e aí as pessoas vão votar se elas querem uma política distributiva. Ou votar diretamente no plebiscito, ou via o sistema político, uma democracia, todo mundo tem acesso a voto. Todo mundo que está abaixo da média ia querer a redistribuição, a princípio, né? Vamos fazer uma política de taxar os ricos. Não teve alguém usando um vestido com tax the rich, né, esses dias? Acho que foi Foi a OC, né? Então, esse negócio... E em economia tem o Piketty, o Zuckman e aquele pessoal também pegando pesado naquilo ali, dizendo, tem que fazer isso aqui. Então, se tem muita desigualdade, na democracia tenderia a passar, se é uma pessoa um voto, tenderia a passar esse tipo de política redistributiva, e aí Meltzer Richards diz, por causa disso, o capital vai se esconder. O capital vai se esconder, vai ter pouco investimento, porque ele sabe que está sujeito a isso. Acaba que na prática não acontece isso, porque não é um homem, uma pessoa, um voto. É mais $1 um voto, R$1 um voto. Mesmo sendo democracia, quem tem mais dinheiro acaba tendo mais poder de influência sobre as políticas, então isso atenua um pouquinho o temor que o capital teria para isso. Então, tem umas pesquisas legais de custo de campanha, né? Que eles mostram, acho que até o Bugarin tem uns pro Brasil, que estou orientando dele também, que é quanto mais desigual a sociedade, maior o custo de fazer campanha, né? O maior custo eleitoral. Sim. Eu lembro, eu vi isso recentemente. Bom, então, aí, vamos ver nesse gráfico aqui, essa relação entre apoio à redistribuição e desigualdade. Isso aqui seria o Meltzer e Richards. Suponha que tem um certo threshold aqui a partir do qual, se esse número de pessoas, digamos aqui, 75% das pessoas apoiarem redistribuição, ela acontece. Então, qual que é o apoio para a redistribuição dado a desigualdade? Então, se a desigualdade é zero, tem pouca desigualdade, aí tem pouco apoio à redistribuição. Porque não precisa fazer isso. Todo mundo é quase igual, não precisa fazer nada dessas coisas. Mas se tem muita desigualdade, aí vai ter muita gente concordando com aquilo e votando a favor. Então, essa seria a relação aqui. É isso que é Meltzer e Richards, basicamente dizendo. Mas a literatura avançou em duas formas. Uma foi que dizer isso aqui, diz, olha, na verdade é pior ainda, porque redistribuição tem uma perda de peso morto.
né? Se eu taxo um grupo em R$1 bilhão, eu não consigo dar R$1 bilhão para o outro, eu só consigo dar 800 milhões. Tem uma perda de peso morto, aqueles triângulos de Harbinger. Um outro jeito de falar isso é o balde furado. Eu vou tirar a água de um, vou dar para o outro, mas o balde está furado, então eu perco parte no caminho. Então, a curva se desloca para baixo. Então, isso seria um argumento para ter menos ainda redistribuição. Aí a grande novidade de alguns desses caras que eu citei, e o Benabou, que eu vou usar agora, é a premissa contrária, dizer que redistribuição é eficiente. Não só não gera uma perda de peso morto, ou pode até gerar perda de peso morto, mas gera outros ganhos a mais. Então, quando você tem mais igualdade, a economia consegue fazer muito mais. Eu vou mostrar uma grande lista de gente que fala isso, vocês vão reconhecer vários nomes. Então, na verdade, a curva seria assim. Quando está todo mundo mais ou menos igual, todo mundo concorda em redistribuir, porque lembra, a redistribuição não só ganha mais desigualdade, mas ganha eficiência na alocação. E como todo mundo tem mais ou menos a mesma coisa, diz assim, eles não vão tirar de mim, ou se tirarem de mim para redistribuir, vão tirar pouco e eu ainda vou ganhar pelo outro lado, que a economia vai ficar mais eficiente, eu ganho também. Então, todo mundo, quando é um país muito igual, todo mundo concorda com redistribuição, mas à medida que vai aumentando a desigualdade, aí começa a surgir um grupo que é contra. Começa a dizer, não, mas espera aí, eu estou vendo que se tiver essa redistribuição, eu vou pagar o pato, a economia vai ficar mais eficiente, mas eu vou pagar mais do que eu vou receber, então começa a ter mais oposição. Mas chega um ponto que os números que estão ganhando, quando tem muita desigualdade, tem muito pobre, e aí os pobres são sempre a favor. Então, teria essa curva em U aqui. Essa seria a relação do contrato social, e só falta para a gente, então, achar os equilíbrios aqui. Então, vamos pegar essa curva aqui e plotar aqui, e eles veem que tem dois mecanismos, eles chamam de, o Benabou, ele chama do mecanismo político e o mecanismo de acumulação. Então, o mecanismo político é assim, é esse que eu acabei de descrever. Se tem muita desigualdade, se tem muita igualdade, todo mundo concorda com redistribuição, mas, eventualmente, as pessoas vão concordando menos, mas depois sobe porque tem um contingente muito grande de pobres. E esse mecanismo de acumulação é meio que... Como é que você redistribui? É muito difícil redistribuir. Vai ser via imposto, vai ser via gastos públicos, vai ser sobre acesso a concursos, tem muitos jeitos de fazer e alguns jeitos são mais eficientes do que outros. Por exemplo, Bolsa Família foi uma surpresa para a maioria dos economistas, que economistas sempre foram contrários a dar transferências diretas. A gente sempre achou que tinha um moral hazard muito grande, né? Agora ninguém quer trabalhar porque todo mundo vai ganhar dinheiro direto. Mas Bolsa Família ficou provado, o Ricardo Paes de Barros, Marcelo Neri e vários outros, que não tinha esse moral hazard. O targeting era fácil de fazer, era fácil evitar que pessoas que não mereciam aquilo ganhassem. De vez em quando descobrem alguns, mas rapidamente tiram. E você conseguiu contornar os políticos ao depositar direto na conta do cara, em vez de mandar para o prefeito distribuir para ele, que sempre foi um grande problema no Brasil. Então, um programa muito eficiente a redistribuição. Então, essa curva aqui é isso, é o quão eficiente é a redistribuição. Então, a ideia é que o mais desigualdade que tem, isso aqui mede essa relação. E aí tem dois equilíbrios. Você pode ver que se você estiver aqui, você pode fazer ver a lógica, eu não vou ver aqui, mas você sempre tem... Se perturbar, você sai para cá, mas volta para cá. Perturbar, volta para cá. Esse é o equilíbrio escandinavo. Baixa desigualdade, muita redistribuição, muita política do governo redistributiva, muito imposto. E esse é o equilíbrio americano. A desigualdade mais alta e com pouca redistribuição. E aí, o que eu vou fazer isso para o Brasil, e eu vou ver uns choques no Brasil e choques às crenças do Brasil. Então, eu vou falar assim, e eu vou tentar embasar historicamente o que levou a esses choques. Vai vir um choque que vai fazer isso aqui,
vai deslocar para cima o mecanismo político. As pessoas vão... Uma das grandes crenças que vai vir a dominar no Brasil vai ser inclusão social. Então, se as pessoas passam a acreditar mais em inclusão social, essa é uma crença de como que as políticas deviam ser, como as instituições deviam ser. Então, deslocou para cima a quantidade de redistribuição a cada nível de desigualdade. E, além disso, tem um outro choque, assim, nos mecanismos de redistribuição melhoraram no Brasil. A primeira é muito mais importante, eu acho, na crença. A outra é quase tecnológico, financeiro, só são os métodos de redistribuir. E aí, então, o Brasil vai ter passado de esse equilíbrio americano, na verdade, muito mais extremo do que o americano, mas nessa direção. Ele teria movido na direção de menos desigualdade e mais redistribuição. Então, esse seria o modelo, mais ou menos, que está por trás disso aqui. Vamos ver eu não vou ter tempo de acabar, mas deixa eu continuar um pouquinho mais e na próxima aula a gente acaba. Então, vamos ver um pouquinho da evidência. Antes disso, eu quero dizer assim, mas você está falando, então, que tem uma mudança de crença? Poxa, mas mudança de crença deve ocorrer o tempo todo, então, sabe, instituições mudam lentamente, cultura muda lentamente, mas será que crença... Então, isso aqui é para mostrar que crenças mudam lentamente também. Eu fui lá no World Value Survey. Não, desculpa, aqui é o Gini. Aqui é mostrar que, primeiro, desigualdade muda lentamente. O que eu lembrei, o que eu tinha que falar primeiro. Eu quero dizer que contratos sociais não mudam. Não é o caso que se todo ano você for tentar medir o contrato social, tem um país ali, passou para cá, para cá, para cá, para cá. É muita estabilidade em contratos sociais. Então, é isso que eu quero provar primeiro, e depois a mesma coisa com crenças. Que as crenças é que levam ao contrato social. É aquele primeiro slide. Crenças e várias outras coisas, mas eu estou dizendo que uma das grandes coisas de porque países escolhem um contrato social em vez do outro é porque essa é a interpretação deles do mundo, que é crença. Então, aqui estão vários contratos sociais. Aqui também não está o Brasil ainda, porque o Brasil não é o CDE. Desculpa, aqui é desigualdade. E desigualdade é uma das variáveis mais difíceis de ter. Assim, vou baixar o Gini ali no FMI. Uma vez eu estava numa conferência com um cara da Nações Unidas, da WIDER das Nações Unidas, e ele é o cara que cuidava dos dados. Eu falei, puxa, vocês têm dados então de desigualdade, eu queria uns dados desagregados, assim, ele me avisou. Tá bom, eu posso passar para você, mas deixa eu avisar você que dados de desigualdade são muito difíceis, tem que realmente olhar com um grão de sal eles, porque é difícil comparar, é difícil... Em todo caso, está aqui, 1980, 2009, então passou 20, quase 30 anos, a linha de 45 graus, e você vê que os países estão mais ou menos onde eles estavam 30 anos antes. Nenhum país veio para cá, nenhum país aumentou muito, caiu muito. Na verdade, a maioria aumentou a desigualdade, né? A maioria está aqui, está acima do que estava 30 anos antes, alguns ficaram mais iguais, mas basicamente não mudou muito. Então, desigualdade muda muito lentamente. Logo, o contrato social também muda pouco. Aqui está outro componente, é gastos sociais, public spending, social spending, em 20, 27 anos. E, de novo, você vê que a maioria dos países aumentou o gasto social, mas não está tão longe assim. Então, a minha interpretação, alguns sim, Turquia aumentou bastante, a França parece que aumentou, mas a maioria não mudou muito. E agora, crenças. Aqui sim tem o Brasil. Então, crenças é o seguinte, é aquela pergunta que muita gente usa, o que está aqui embaixo, no longo prazo, o trabalho duro geralmente traz uma vida melhor. Então, se você acredita nisso, você responde um valor mais próximo de zero, ou se você acha que trabalho duro não adianta nada, o que importa é QI, né? Conexões e sorte. Quem indica, quem você conhece. Então, você vê que, e aqui 91, 2005,
eu estou querendo... Tira o Brasil, eu sei que o Brasil é um outlier aqui. O Brasil mudou radicalmente. Mas os outros países não mudaram tanto. 30 anos se passaram e eles estão respondendo mais ou menos... Alguns, sim. Rússia respondeu diferente. Mas olha o que aconteceu. Não no meio, mas aqui foi logo depois da queda do muro. Então, a Rússia passou tremendas modificações. O Brasil teve um choque também. 91 no Brasil, um choque tremendo, hiperinflação como nunca se viu antes. Então, o que eu interpreto o Brasil está aqui é porque a inflação, quando você está numa hiperinflação, trabalho duro não leva a sucesso. Não tem, é verdade, o Brasil estava certo ao responder isso. Porque hiperinflação distorce tudo. Já 2005 caiu de 6,5, 7 para 4,5. Então, você pode tentar interpretar países assim, países que passaram por choques, mudanças muito fortes, as crenças devem mudar, e seria esperado algo assim. Mas o ponto é que a maioria dos países não mudam. E aqui é a mesma coisa para outra pergunta. Assim, as pessoas deviam cuidar de si mesmo, ou é o governo que devia cuidar das pessoas? Então, é um pouco essa diferença. Mas a ideia é que as crianças não mudaram tanto assim. Então, tá. Então, aí entra o nosso livro. O livro é sobre esse período aqui. Ele começa em 64 e a gente vai tentar identificar períodos em que houve crenças, dar nome para as crenças, ver o resultado delas. Elas não vão entregar o que elas prometem, exceto a última, e aí elas vão mudar evolucionariamente. Então, esse período aqui. Então, vamos ver os detalhes. Está aí a capa do livro, Tarsila de Amaral, né, mostrando na década de 20 no Brasil o que parecia ser modernidade. A gente tem os nossos... nada disso é realmente novo, mas os building blocks que a gente usou, tem a ideia de janelas de oportunidade, que o Asimov e Robinson tem algo parecido, eles chamam de critical junctures, que é da literatura de sociologia também, momentos no tempo que tem uma oportunidade de fazer uma mudança, configuração de poder, em vez de usar a palavra elite, que é muito carregada, né, as elites, a gente prefere rede dominante, que não é só o governo. A rede dominante é governo, mas é várias outras pessoas, todo mundo que tem voz na escolha das políticas. Crenças, lideranças, e devia estar errado de estar instituições embaixo. Então, é isso que a gente vai juntar. Eu vou, em vez de explicar aqui, deixa eu... Vamos vir para cá, eu quero mostrar qual que é a dinâmica dessas coisas todas. Então, o jeito que a gente... Esse aqui é um jeito de fazer um arcabouço dinâmico, que é raro você ver essas, sabe, arcabouços com setas e caixinhas, mas ao mesmo tempo tem mudança ao longo do tempo, mas a gente achou um jeito de fazer isso aqui. Então, você tem a configuração de poder, é todo mundo que tem voz no governo. Por exemplo, se fosse Coreia do Norte, seria Kim Il-jung e 600 generais. Só eles que estão na configuração de poder. Uma democracia envolve todo mundo que vota, mas alguns com aquele negócio do $1, one vote, algumas pessoas com mais peso do que outros. Então, essa é a configuração de poder, rede dominante, e eles têm crenças. Crenças é interpretações de como que o mundo funciona. O jeito mais rigoroso, talvez, o que é mais claro de falar é dizer o seguinte: quais instituições a gente escolhe para atingir o objetivo? Então, suponha que seja assim, suponha que nós aqui, todo mundo que está aqui, essa é uma reunião do Zoom, a gente acabou de chegar no poder. Ou a gente fez uma revolução, tirou a rede dominante antes, ou a gente ganhou uma eleição, ou a gente chegou no poder de uma forma ou de outra. Invadiu um país e tomou, a gente chegou. E essa reunião de Zoom aqui é para a gente decidir o que fazer. Bom, primeira coisa, a gente sabe os resultados que a gente quer.
A gente sabe, a gente fez uma lista bem grande, a gente quer industrialização, a gente quer acabar com pobreza ou não acabar com pobreza, sei lá, cada grupo vai querer coisas diferentes, vai querer reformar isso, reformar aquilo, a gente quer pessoalmente enriquecer, provavelmente, etc. Então, a gente sabe o que a gente quer. Agora, a gente diz, então, o que a gente faz para atingir aquilo ali? Aí alguém levanta a mão e diz, eu estudei isso em economia, instituições, porque instituições são a causa fundamental do crescimento econômico. Aí todo mundo, então tá bom, então quais são as instituições que levam a essa nossa lista de desiderata, desiderata é uma lista de coisas que a gente deseja. Aí a ideia é que teria um mapa para isso. Alguém tem um manual aí que diz, a gente quer industrialização, então quais instituições a gente põe para atingir industrialização? Não vai falar, política industrial ou protecionismo, não são bem instituições, mas instituições que levem essas coisas. Só que não tem esse manual. Então, do que a gente vai se valer para escolher as instituições? As crenças. As crenças. Como é que funciona o mundo? A nossa visão de como funciona o mundo, de causa e efeito entre instituições e performance econômica. É isso que eu estou interpretando, então, crenças. Crenças é o nosso Google Glasses que vai dizer, se você quer atingir tais objetivos, põe essas instituições. Deixa eu mostrar aqui, porque eu pulei isso aqui. É isso aqui. Como você tem aqui. Esse conjunto de instituições, dependendo da crença, be a belief, dependendo da crença de se o mundo funciona como B1, por exemplo, democracias é que leva a crescimento, B2 talvez seja o Corão descreve como é que deve ser o mundo, B3 seria apartheid, você tem que separar as castas, as raças e organizar a sociedade de separação de raças. B4 seria mulheres têm que ser tratadas inferiores a homem, ou qualquer crença de como deveria ser o mundo. Se B1 está certo e você puser essas instituições, vai dar esse resultado. Mas se não é B1, não é uma crença correta, não é o jeito que o mundo funciona, e na verdade é B2, você vai implementar essas instituições e vai dar o resultado, na verdade vai dar esse resultado aqui, porque o que vale é o B2. Então as crenças são isso, e é o que você faz, aqui estão os exemplos, eu inventei uns nomes aí, apartheid, Corão, Rawlsianismo, sistema de castas. Então, o jeito que você vai fazer, você vai dizer, bom, eu não tenho a opção só dessas instituições, eu tenho de infinitas instituições. Então, você vai considerar todo o pacote institucional que existe, de 1, 2, 3 até J, e aí você vai escolher a sua crença, você vai dizer, a crença vai emergir, você não praticamente escolhe, a gente quer saber exatamente como é que elas emergem, dado as crenças que essa rede dominante tem, suponha que seja B3. Deixa eu ver se é B3. É B3. B3 é correto, então diz, o mundo funciona como B3. Então, eu vou comparar o resultado dessas instituições em B3 com dessas, aqui, o que está aqui. Eu elimino as outras crenças que na minha cabeça estão erradas, e aí eu vou comparar esses resultados e vou escolher aquele que tem o melhor, que é o resultado que eu quero. Então, é isso que eu vou implementar. Então, dado as crenças, você vai escolher as instituições para atingir os resultados que você quer. Então, é isso. Põe as instituições, isso vai dar os resultados. Isso. E depois tem um feedbackzinho ali. Aí, tudo funciona em autopiloto, no sentido que as crenças não mudam e está tudo funcionando. Aí essas linhas significa que o tempo está passando, mas nada está mudando. Se elas são horizontais, nada está mudando. Só que, eventualmente, o que vai acontecer é que vai vir um choque, uma recessão, uma guerra, uma epidemia, um boom, pode ser um choque bom, também pode ser, e os resultados, ele para cima ou para baixo só quer dizer que mudou, não quer dizer para baixo ruim, para cima bom, só quer dizer que mudou. Então veio um choque e
você esperava, dado suas crenças falaram que essas instituições iam levar a esses resultados, mas, na verdade, levou a outros resultados muito piores. Aí o que acontece? Você começa a questionar as crenças. As crenças começam a dizer, poxa, então talvez não seja assim que o mundo funciona. Elas evaporam, elas se dissipam de alguma forma. Essa que é a janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade para vir outras crenças. Como que outras crenças surgem? Elas emergem. Tem um monte de gente competindo para fazer aquilo, e aqui é bem evolucionário, aquela coisa do... Por que as pessoas vão copiar ou aceitar ou comprar determinadas crenças e não outras? É aquela competição de evolução cultural. Mas pode ter um papel para liderança. Então, em muitos casos, vai ter liderança. Em outros, não tem assim uma pessoa, fulaninha, que teve essa ideia. A gente vai botar aqui no plano real, a gente vai botar uma liderança. O exemplo no livro é FHC. Então, a FHC veio com uma visão naquele momento, conseguiu persuadir, conseguiu coordenar, determinar a agenda. Nas outras janelas de oportunidade, não era bem uma pessoa, nem um grupo muito distinto, meio que emergiu. Isso é comum. E aí, sob a liderança ou sem ela, novas crenças se estabelecem. Repara que está mais para cima que isso, quer dizer que mudou. Essas crenças não são essas crenças aqui. É Belief 1. Uma nova configuração do poder. Alguns que estavam aqui continuam aqui. Outros tiveram a cabeça cortada, ou perderam eleições, ou morreram, ou foram embora. E novas instituições, e de novo, novos resultados. E aí isso continua, depois você volta, não é que volta para o começo, continua o mesmo processo. Processo evolucionário. As crenças estão passando por uma seleção natural. E os choques significam essas mudanças do ambiente. Então, esse que é o arcabouço. E só para acabar, deixa eu só... Na próxima aula, depois eu mostro os dados para comprovar tudo isso que eu falei. Mas vamos ver aqui as 3 iterações por esse processo evolucionário que eu falei. A gente não chama de evolucionário no livro, porque meus coautores não beberam esse Kool-Aid tanto quanto eu. E acho que eu fiquei mais evolucionário depois de escrever o livro do que antes. Então, se fosse hoje, eu ia insistir um pouquinho mais para ter teoria evolucionária diretamente. Mas, então, é assim, aqui estão as crenças. Isso aqui é a parte importante que eu quero terminar. Aqui tem as 3 iterações. A gente não trata muito disso antes, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Os presidentes, e aí tem resultados econômicos e resultados políticos. E eu vou dizer assim, bem genérico, né? Eu pego uma média só para o período, a parte política só vou dar um nome para ele, dar uma indicação se era bom ou é ruim. E eu vou dizer assim, a seleção natural está aqui. Sempre que a parte... aqui não tá, o de cima é econômico, o de baixo é político. E eu devia botar o social também. Eu tenho em autográfico. Se tiver negativo, quer dizer que a parte econômica está ruim e a parte política está ruim. E se tiver um negativo, tem pressão para mudar aquela crença. Não quer dizer que vai mudar rapidamente, às vezes precisa crescer aquela pressão por muito tempo. Então, como é que é essa história aqui? Antes desse período, teve um período de grande crescimento, urbanização brasileira, industrialização, substituição de importação, mas muita volatilidade, muita inflação, desigualdade, um tanto de violência, e a parte política toda cheia de populismo e fraude eleitoral e corrupção no governo. Então, havia muita pressão para a mudança. Aí a mudança veio em resposta a essa pressão. Eu não vou tentar dar um nome para a crença aqui. Aí veio uma nova crença, né? Você veio daqui para cá. E a nova crença vai ser... A liderança aqui seriam os militares, né? Uma pessoa, só os militares. E a crença é desenvolvimentismo. Então, aqui é meio subjetivo, aquela coisa que nem o Asimov e Robinson. Por que a gente escolheu isso? É a nossa interpretação. Você pode vir com a sua interpretação ou chamar de outra coisa. Desenvolvimentismo é a crença que o jeito de atingir os objetivos que a coalizão dominante quer, a rede dominante quer, é o quê? É o Brasil forte, o Brasil moderno,
tecnocracia de cima para baixo, protecionismo, substituição de importações, mas liderado de cima para baixo, imposto, com muita ordem. Pobreza é importante, mas depois a gente pensa nisso. A gente nem precisa pensar, porque a gente fazendo o Brasil forte, a pobreza vai acabar. Desigualdade também vai se resolver sozinho, a gente não precisa pensar nisso. É mais ou menos essa a ideia. Existe essa palavra desenvolvimentismo. Vamos construir estradas, vamos construir o maior estádio do mundo, a maior ponte do mundo, etc. Nessa primeira metade teve um impacto econômico muito grande, a inflação caiu fortemente, o PIB teve um milagre, então ficou positivo aqui. Porém, a parte política negativa, AI-5, fechamento do Congresso, e nessa segunda metade piorou a parte econômica e piorou a parte política. O regime endureceu, crise de petróleo, estagflação, censura, tortura, falta de participação popular, etc. Isso traumatizou muito os brasileiros. Os brasileiros ficaram muito traumatizados com isso. Então, houve pressão para a mudança. Esse é um exemplo que a janela de oportunidade foi muito grande, porque já em 75 já se falava de... Os próprios militares, a gente vai devolver o poder, porque... Só que vai ser lento, gradual e seguro, e foi lento, levou 10 anos, e eventualmente mudou. Eu botei a nova crença aqui já surgindo, aqui eu tentei botar ela clarinha e ficando mais escura, assim, para mostrar que foi surgindo aos poucos. A nova crença a gente chama de inclusão social. Então, ela algeriza tudo que veio antes aqui. É muito comum isso, que o trauma foi muito grande aqui. Então, o que é inclusão social? Ninguém pode ser excluído, todo mundo tem que ter voz, tem que ter transparência, tem que ter cidadania, tem que ter participação, tem que aumentar os gastos sociais, tem que todo esse tipo de coisa. Se você ler o primeiro artigo da Constituição, é uma boa retrato daquilo ali. Eu sempre li aquilo e falava, isso aqui é window dressing, né? Muita Constituição é aspiracional. Está escrito ali, mas não tem impacto nenhum, é só para parecer bonito. Eu achava que era isso, mas acabou que na Constituição brasileira não era muito. Muito daquilo ali embasou muitas políticas que vieram depois. Então, isso realmente era uma crença que existia, que passou a dominar. Qual foi o resultado dela? Hiperinflação. As piores hiperinflações de toda a história. E crescimento e década perdida. Então, a parte econômica continuou ruim, a parte política melhorou. Direta já, reforma agrária, nova Constituição, mas a parte econômica tão ruim, houve pressão para a mudança. E veio a mudança, em algum momento teve uma janela de oportunidade, nunca é claro quando que vai acontecer, podia ter acontecido antes, podia ter sido depois, mas foi quando foi. E o interessante aqui é que mudou a crença, é como se fosse do Asimov e Robinson, né? Os atributos. Manteve um atributo de inclusão social, mas outro adicionou um novo, que é a aversão à inflação, que foi uma algeriza à hiperinflação. Então, do mesmo jeito que a ditadura gerou uma série de políticas contrárias aqui, a hiperinflação gerou uma série aqui. Então, aqui vai envolver, a gente quer inclusão social, mas sujeito a uma restrição dura, uma restrição orçamentária, sujeito a algum tipo de disciplina fiscal. E aí você diz, como disciplina fiscal? Brasil, disciplina fiscal, isso nunca aconteceu. Mas isso só porque está na crença não quer dizer que vai se realizar plenamente, mas é que aquilo afeta as políticas. Então, durante muito desse tempo aqui, houve superávites primários muito rígidos sendo respeitados, uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. Mesmo o Lula, quando entrou, o Lula, que era o maior crítico de superávites primários, que é a austeridade, disciplina fiscal e monetária, o próprio Lula chegou, todo mundo esperava que ele fosse, eu vou tirar o superávit primário, ele falou, não só não vou tirar, como vou aumentar, tornar ele mais astringente. Por que o Lula faria uma coisa dessa? Será que ele estava enganando o tempo todo? Não, é porque aquilo fazia parte das crenças, né? As crenças é isso, se a gente quer conseguir os objetivos que a gente quer, a gente tem que ser compatível com as crenças. E tudo isso que eu estou falando, bom, aí essa crença, eu
vejo, e o livro está se referindo a isso, ela dura mais ou menos até 2014, mais ou menos. A partir de 2014, não é claro para mim o que aconteceu no Brasil. Então, hoje, eu não sei interpretar qual é a crença hoje, eu nem tento fazer isso, eu acho errado, não é errado, eu acho certo, num bar vamos falar de conjuntura, num seminário vamos falar de conjuntura, eu tenho minha teoria, você tem a sua, vamos ver o que você acha, no Twitter a gente fala essas coisas, mas nesse ponto desse tipo de análise, é uma análise, eu quero a nossa interpretação da história brasileira. Então, não é claro para mim se essa crença prevalece, mesmo com Bolsonaro fazendo muitas coisas contra, mas é porque não depende só de quem está no governo. As crenças constrangem mesmo alguém que esteja no governo querendo fazer outras coisas. Mas também não sei. Então, talvez a gente esteja numa janela de oportunidade agora em que vai emergir uma nova crença. Talvez com um novo líder, e essa janela de oportunidade pode ser grande, talvez desde o impeachment da Dilma até hoje, pandemia e Bolsonaro, essas coisas todas, é um processo que está meio que as crenças antigas meio que indo, não indo e novas surgindo. Eu acho que não dá para interpretar muito rápido esse tipo de coisa. Mas esse período que eu estou falando, esse período de 94 até mais ou menos 2014, mais ou menos. Então, qual foi o resultado econômico dessa crença aqui? Inflação baixa durante todo esse período, crescimento mediano, não crescimento grande, isso é importante, mas estável e previsível. De certa forma, o Samuel Pessoa tem meio essa teoria, essa crença aqui, o brasileiro, por essa crença, ele está disposto a aceitar um crescimento mediano, pior do que muitos outros países da América Latina, para conseguir a inclusão social. A inclusão social é um componente tão importante disso. Então, o que é essa inclusão social? Eu não vou falar hoje, eu vou parar por aqui, mas eu vou mostrar os dados, eu tenho dados para cada aspecto dela ali. E mostrar como é que é isso. E muitas delas são coisas que, esse que é o ponto, que trazem distorções. O nome que a gente vai dar para isso é inclusão dissipativa. Não é que você inclui e aquilo é ótimo para todo mundo e o país ainda cresce. Ela gera distorções. E não é claro se o ganho é maior do que a perda. Mas essa é a característica. Então, eu vou deixar isso para a próxima aula e daí eu mostro toda a evidência. Tem mais assim, uns 15 minutos. Eu mostro, antes de entrar em complexidade, eu mostro essa evidência. Eu não quero fazer rapidinho, porque tem os dados. É impressionante quando você olha os dados de como eles são consistentes com essas crenças. É isso que eu quero fazer. Como eu não posso fazer uma regressão para provar crenças, eu vou mostrar dados de salário mínimo, de estrutura das classes sociais, e, finalmente, o mais importante de todos, do contrato social. Eu vou medir o contrato social brasileiro, a desigualdade e o gasto social, e mostrar que a desigualdade caiu fortemente e o gasto social aumentou fortemente. Ou seja, passou de um equilíbrio para o americano na direção de um equilíbrio escandinavo. Ainda muito longe, mas na direção, pelo menos. Então é isso. Desculpa, acabei indo um pouquinho demais, mas alguém quer discordar com isso? Sinta-se à vontade, porque esse é o tipo de interpretação que dá para discordar. Você pode ver uma coisa bem diferente, não tem problema nenhum, é assim mesmo. Ou concordar. Então tá bom. Então a gente fica aqui e a gente acaba isso na terça-feira e começa a complexidade. Até então.